Pontes. Normalmente, você não pensa nelas duas vezes. Elas são apenas um meio de chegar a algum lugar, certo? Mas algumas pontes são tão assustadoras, tão altas e tão aterrorizantes que você vai ficar surpreso que elas sejam legalmente possíveis. Então, de passarelas de corda frágeis a travessias com fundo de vidro fino, segure-se firme enquanto eu te levo pelas pontes mais assustadoras do mundo. Um momento arrebatador. Não sei você, mas eu tenho um medo sério de altura. Por isso, eu nunca consideraria atravessar uma ponte de vidro. Eu ia ficar aterrorizado se algo assim me acontecesse. Tipo, não, apenas não. Como é que isso passou pelos padrões de segurança? Bem, essa é a East Taihang Glass Walk em Hubei, na China. E felizmente o vidro não está realmente rachando, são apenas efeitos especiais. Veja bem, a ponte é equipada com sensores infravermelhos que detectam o movimento. Quando eles detectam alguém, são acionados efeitos de luz e som para dar a ilusão aterrorizante de que a ponte está rachando sob o peso da pessoa. Então, é claro, as pessoas rapidamente começaram a pregar peças em seus amigos e postar nas redes sociais. A brincadeira cruel se torna ainda mais aterrorizante quando você percebe que a passarela foi construída a vertiginosos 1.179 metros acima do nível do mar, o que é mais alto do que o Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo. Não é surpresa então que tenha havido muita controvérsia em torno disso. Na verdade, a administração da East Taihang teve que pedir desculpas oficialmente. Faz sentido, porque o que impede alguém de entrar em pânico e se jogar acidentalmente? Não parece algo muito difícil de acontecer. E após uma série de acidentes em outras pontes de vidro da província, a East Taihang Glass Walk foi fechada em 2019, juntamente com outras 31 passarelas aéreas similares. Acho que eles foram longe demais com essa. Você provavelmente não quer se estatelar em uma ponte de vidro, mas se você quiser ser o primeiro a saber sobre os meus vídeos incríveis, vá em frente e aperte os botões curtir e inscrever-se. Enfim, continuando. Preso em cordas. Pontes de corda já são assustadoras na melhor das hipóteses. Vai por mim, eu caí daquela do parquinho da minha escola primária e eu ainda tenho medo de fio desfiando. Mas tem uma ponte de corda que faz a da minha antiga escola parecer feita para crianças. A ponte suspensa Hussaini, em Hunza, no Paquistão, é considerada por muitos como a ponte de corda mais perigosamente assustadora que existe. Esse pesadelo frágil fica suspenso a impressionantes 30 metros acima do rio Borit, e se você caísse, poderia ser facilmente arrastado. É mais que o dobro da altura do letreiro de Hollywood. Então, você pensaria que uma ponte tão alta e traiçoeira teria pelo menos algumas medidas de segurança, né? Mas você tá enganado. Ela não poderia ser menos segura. Feita apenas de tábuas de madeira amarradas de forma desajeitada com cordas, um deslize poderia fazer você despencar direto na água lá embaixo. Na verdade, mesmo se você pisar com a máxima precisão, ainda poderia sair voando. Infelizmente, isso é exatamente o que aconteceu com pelo menos 10 pessoas, de acordo com os moradores locais. Ah, sim, e ventos fortes e gelados balançam essa construção aterrorizante o ano todo. E se você precisar de ainda mais para se convencer, basta olhar para a ponte que ela substituiu, pendurada em farrapos completos ali ao lado dela. Oi? Na verdade, você não pode nem entrar nessa, porque ela tá completamente destroçada. Mas incrivelmente, toneladas de turistas aparentemente sem juízo ignoram os sinais óbvios de perigo e atravessam a ponte intacta todos os anos para testar sua coragem. Para os moradores locais, no entanto, isso é menos um jogo e mais uma necessidade perigosa. Sei lá, esse negócio parece bem inseguro para mim. Caminho podre. Sabe quando eu disse que algumas dessas pontes parecem ser algo ilegal? Pois é, a assombrosa Ponte Kandinsky, na Rússia, é uma delas. Alguns a chamam de a ponte mais perigosa do mundo, e ela não possui corrimão, aderência ou quaisquer medidas de segurança para impedir que os motoristas caiam diretamente na água gelada lá embaixo. Nossa, e isso porque ela nunca foi planejada para ser uma ponte de verdade, pelo menos não para carros. Construída em 1982, ela foi originalmente projetada para
para ser parte de um sistema ferroviário. Só que o projeto foi abandonado por, acredite ou não, métodos de construção ruins. Então, em vez de fechá-la completamente, as autoridades tomaram a decisão não tão sábia de deixá-la como uma travessia de rio para os destemidos. Se você for corajoso ou burro o suficiente para atravessar essa armadilha mortal, não há margem para erro. Ela tem apenas 2 metros de largura, o suficiente apenas para caber um carro, e a falta de manutenção faz com que o metal e a madeira em que ela é feita estejam em estado de deterioração constante, além de ser totalmente escorregadia devido ao gelo e à neve. Embora a maioria de nós não se arrisque em algo tão traiçoeiro, parece que há algumas pessoas loucas o suficiente para tentar. Esses poucos insanos até criaram seu próprio grupo no Facebook, onde podem conversar e trocar vídeos de suas travessias pela ponte. Beleza, cada um com as suas loucuras, mas você não vai me ver participando disso tão cedo. Gigante de vidro. Hora do quiz. O que é mais assustador do que atravessar uma ponte de pedra muito alta? Bom, é atravessar uma ponte com fundo de vidro muito alta, claro. Meus amigos, essa é a ponte de vidro Bac Long, que fica na província de Son La, no Vietnã. Ela se eleva quase 150 metros acima do solo rochoso abaixo e possui impressionantes 633 metros de comprimento. Se algo desse errado, você não teria chance de correr para segurança. A estreita passarela para pedestres se estende por uma área de floresta e contorna as montanhas, oferecendo uma visão de arrepiar da queda vertiginosa lá embaixo. Então, como é que as pessoas podem ter certeza de que esse negócio não vai se partir e fazê-las cair para a morte? Bom, um tipo especial de painel de vidro temperado foi usado para o chão da ponte. Eles são muito mais fortes do que o vidro comum, com várias camadas de vinil incorporadas aos painéis de vidro para reforço extra. Essa técnica engenhosa torna o vidro resistente a ciclones e furacões, e significa que a ponte pode acomodar com segurança até 450 pessoas de uma só vez. Mas isso não a torna menos aterrorizante. E se a pessoa número 451 pisar nela por acidente? Isso faria ela se despedaçar? E se chovesse, a passarela não ia ficar perigosamente escorregadia? Pra mim, o verdadeiro erro seria pisar nesse show de horrores em primeiro lugar. Ameaça em Madagascar. Sejamos sinceros, não importa o quão perigosa uma ponte pareça, se ela for construída sobre um monte de marshmallows e purpurina, você não vai achar assustador. Bom, certamente não tem marshmallows ou purpurina embaixo dessa ponte de corda no Parque Nacional Tsingy de Bemaraha, em Madagascar. Só toneladas de rochas espinhosas enormes. Essas formações de calcário de outro mundo se estabeleceram ao longo de centenas de anos de chuvas de monções, vento e inundações que golpearam e esculpiram a rocha. A paisagem resultante, semelhante a uma coisa de outro planeta, se tornou um destino para aventureiros de todo o mundo, mas a sua popularidade não torna o lugar menos perigoso. Então, se você quiser ir até lá, só será permitido atravessar suas muitas pontes precárias enquanto estiver firmemente preso a cordas de segurança, o que é reconfortante, eu acho, considerando que não deve ser legal escorregar dali e bater nessas pontas afiadas lá embaixo. Mesmo assim, dezenas de pessoas atravessam essas pontes com segurança todos os dias, aproveitando vistas deslumbrantes. Então, se você for corajoso o suficiente, esse passeio aí pode ser moleza, ao contrário das pedras, claro. Caminhando pela selva. Passar pela prancha é algo que geralmente eu associo a piratas e as suas vítimas relutantes. Acontece que as pessoas em Gana adoram passar pela prancha e estão de fato pagando para fazer isso. Quer dizer, mais ou menos. Essa é uma das muitas pontes de cabo de aço que pendem precariamente entre as árvores a cerca de 40 metros acima do chão no Parque Nacional Cacum. Para atravessá-la, você precisa caminhar em uma prancha tão estreita que é necessário colocar um pé diretamente na frente do outro. A assustadora ponte prancha faz parte de uma rede de 7 pontes, que se estende por mais de 300 metros de caminho, permitindo que qualquer pessoa corajosa tenha uma vista verdadeiramente única do belo parque. E corajoso é a palavra-chave aqui. Se a altura vertiginosa por si só não for suficiente para fazer o seu corpo tremer, o fato de as pontes tremerem vigorosamente sempre que você dá um passo pode ser. Apesar de parecer e soar assustador, aparentemente é super seguro. Em vez de serem feitas de cordas ou cipós, as pontes são feitas de alumínio, então são suficientemente robustas para suportar muitas pessoas sem quebrar. Os guias turísticos têm tanta confiança nisso que até costumam pular sobre a ponte antes de conduzir um grupo atravessando-a. Eu é que não ia seguir esses guias turísticos para lugar nenhum. Travessia na neve.
Dizem que o maior medo é o do desconhecido, e eu digo que isso é uma grande bobagem. A verdade é que o maior medo é o do desconhecido enquanto você está em cima de uma estreita ponte suspensa no topo de uma montanha traiçoeira. Sim, com aproximadamente 3.000 metros de altitude, a Titleist Cliff Walk é a ponte suspensa mais alta da Europa. Ela fica sobre uma geleira de arrepiar nos Alpes suíços, e está sujeita a tempestades de neve que podem ser perigosas e ocorrer a qualquer momento. Além de causar ventos intensos, as tempestades de neve também reduzem a visibilidade de tal forma que você mal consegue ver o que está a 2 passos de distância. Nossa, se é realmente tão ruim lá em cima, como diabos esse negócio foi construído em primeiro lugar? Bom, não foi fácil. Todas as partes foram levadas para cima da montanha em teleféricos ou transportadas por helicópteros. Uma vez lá em cima, os construtores tiveram que trabalhar em condições congelantes e estavam totalmente dependentes do clima, sendo obrigados a parar sempre que parecia que o tempo ia piorar. Então foi uma empreitada e tanto. E também não foi barato, custando ao governo mais de $1 milhão. Isso porque, apesar de parecer precária, a estrutura de metal foi projetada para resistir a ventos de até incríveis 193 km por hora e 500 toneladas de neve, o que é como se 100 elefantes pulassem para cima e para baixo. Na verdade, os engenheiros que a construíram afirmam que ela é tão indestrutível que vai permanecer lá pelos próximos 1000 anos. Isso sim é o mais impressionante de tudo. Montanha-russa na estrada. Se você é viciado em adrenalina, como eu, provavelmente adora uma boa montanha-russa. Mas você teria coragem de dirigir sobre esse negócio aqui? Essa é a ponte Eshima-Ohashi, no Japão, e parece mais uma montanha-russa do que uma estrada funcional. Mas apesar de parecer insegura de modo alarmante, essa inclinação íngreme na verdade é um recurso de segurança, que permite que grandes navios comerciais passem tranquilamente por baixo dela no lago que ela atravessa. Para os carros acima, no entanto, é claramente mais assustador, com a subida íngreme seguida por uma descida rápida em direção a Matsui ou Sakai Minato, as 2 cidades que ela conecta. Ou pelo menos, parece que seria uma descida rápida se você observar de frente, mas dá uma olhada de lado para você ver que na verdade ela nem é tão íngreme assim. O quê? Na verdade é uma inclinação relativamente gradual em direção ao meio, mas como a estrada tem 1,6 km de extensão, parece quase vertical quando vista de frente. Caramba, hein? Bem, esse é o poder da perspectiva. Mas mesmo assim eu ainda ia querer dar uma olhada se meu freio de mão tá funcionando direitinho antes de atravessar esse negócio. Na corda bamba. Ok, a gente já viu algumas pontes de cordas, mas tem uma que leva o termo na corda bamba para outro nível. Essa é a ponte de cordas de Carrick-a-Rede na Irlanda. Embora olhando para ela por esse ângulo seja difícil dizer que é uma ponte. Suspensa a cerca de 30 metros acima do abismo rochoso abaixo, um escorregão significaria um rápido adeus. Caramba! Ela foi construída pela primeira vez em 1775 como um meio para os pescadores locais chegarem à vizinha ilha de Carrick-a-Rede. A segurança não era exatamente a prioridade deles. Acredite ou não, naquela época era ainda mais assustadora do que é agora. Com apenas uma corda para se segurar e grandes aberturas na passarela, era menos uma ponte, mais uma corda bamba glorificada. Felizmente ela foi reconstruída várias vezes desde então, e a ponte de hoje é significativamente mais segura. Mas isso não significa muito. Ainda há muito pouco para impedir que você escorregue e acabe dormindo com os peixes. E mesmo que você consiga atravessar inteiro, não há garantia de que você se sinta apto a retornar. Alguns turistas ficaram tão abalados com a experiência que tiveram que ser levados de volta à ilha de barco. Será que você seria uma dessas pessoas? Caminho do Gado. Você e eu podemos achar absolutamente horrível a ideia de atravessar uma ponte íngreme a 134 metros de altura com nada além de cordas para impedir que você caia no esquecimento. Porém, burros e vacas parecem não compartilhar desse mesmo medo. Em Gaza, no Nepal, os pastores conduzem seu gado por uma ponte exatamente assim o tempo todo. Apropriadamente chamada de Ponte Suspensa de Gaza, a passarela desafiadora da morte não parece capaz de suportar nem a minha tia, quanto mais um bando inteiro de animais. Não ajuda em nada o fato de que ela está em um ângulo seriamente desconcertante, o que faz parecer mais um escorregador infantil sádico do que uma plataforma transitável. E dá uma olhada nessa queda. Felizmente essa ponte não é a única maneira de atravessar o desfiladeiro, então se você estiver em Gaza, não precisa entrar em pânico. Ela foi construída apenas para que os animais pudessem atravessar sem causar congestionamento nas estradas normais. Para ser honesto, não parece ser a solução mais sensata
pra mim. Mas nem os animais nem os pastores reclamaram, então tanto faz. Antes eles do que eu. Manipuladores de mentes. Vamos jogar um jogo. Feche os olhos e imagine a ponte mais assustadora e emocionante que você possa imaginar. Ok, agora abra. Aposto que o que você imaginou não é tão insano quanto a ponte Ruyi, em Taizhou, Zhejiang, na China. Ao contrário de muitas pontes que vimos, essa foi projetada especificamente para ser assustadora. A arrepiante estrutura fica suspensa a 140 metros acima de um desfiladeiro gigantesco e consiste em 3 plataformas sinuosas. Não é surpresa que essa proeza da engenharia tenha causado bastante agitação nas redes sociais. O design parece tão impossível que as pessoas estavam convencidas de que era fake. Infelizmente, para minha vertigem, ela é bem real, embora seu arquiteto Heng Yun-chang mantenha os segredos da sua criação bem guardados. Ninguém sabe realmente como ela foi construída, o que é um pouco preocupante quando milhares de pessoas a atravessam todos os dias. Além disso, considerando a altura em que ela está, deve ventar muito lá em cima. Até onde eu sei, ainda não houve nenhum acidente, mas olha como esses corrimãos são baixos. Eu sei que eu não arriscaria minha sorte. Big Mac assustador. Nossa próxima atração é a Big Mac, vindo diretamente de Michigan, pesando mais de 1 milhão de toneladas. Prepare-se pra luta! Desculpa, talvez eu esteja assistindo muito boxe ultimamente. A enorme ponte suspensa Mackinac não pode dar socos, mas ainda é mais assustadora do que estar no ringue com o Floyd Mayweather. Além de parecer que pertence a um filme pós-apocalíptico de zumbis, a impressionante estrutura de 8 km de comprimento balança de maneira ameaçadora no vento enquanto você dirige sobre ela. Só que ela é projetada para balançar. Devido ao seu design flexível, a Big Mac pode suportar ventos de até 241 km por hora. Considerando que a estrada sobre o mar pode oscilar até 10 metros de um lado para o outro, não é surpresa que os motoristas achem a travessia tão assustadora, especialmente depois do que aconteceu com a Galloping Gertie. Que aconteceu com a o quê? A Galloping Gertie era uma ponte suspensa semelhante em Washington, apelidada assim por causa de como ela balançava intensamente para cima e para baixo no vento. Apenas 4 meses após a sua inauguração, em 1940, uma tempestade colossal atingiu a cidade, com ventos de 68 km por hora atingindo a ponte. Sua pista estreita a tornava super flexível, mas não foi construída para absorver adequadamente a turbulência do vento, então ela começou a torcer violentamente até que desmoronou. Caramba, hein? Felizmente sabemos muito mais sobre construções de pontes agora, e a ponte Mackinac é segura apesar da sua tendência de se mover para um lado e para o outro. Mesmo assim, se os ventos atingirem 105 km por hora, ela precisa ser fechada, apenas como precaução. Alguns motoristas ficam tão nervosos ao atravessá-la que, mediante pagamento, a autoridade da ponte Mackinac pode dirigir o seu veículo para você. Acho que esses motoristas não querem arriscar tudo ao vento. Fibras desfiadas. Nos dias de hoje, as pontes geralmente são feitas de materiais resistentes, mas há uma ponte sobre um desfiladeiro no Peru feita apenas de grama e troncos de árvores. E se você acha que isso parece frágil, você tá certo. Na verdade, as fibras de grama trançadas se desgastam tão facilmente que a ponte precisa ser reconstruída a cada 1 ou 2 anos. Ah, meu Deus. A ponte Queçoachaca está suspensa a 9 metros acima do rio Apurimac e é a última ponte suspensa inca remanescente. Essas pontes eram populares na época do Império Inca, há cerca de 5 séculos, e naquela época havia quase 200 delas. Ao longo dos anos, a maioria delas cedeu e foi substituída por equivalentes mais modernas, exceto uma. Todo mês de junho, membros das comunidades andinas locais se reúnem para reconstruir a ponte Queçoachaca. Para fazer isso, eles tecem inúmeras lâminas de grama seca em cabos longos, semelhantes a cordas, um método ancestral usado por seus antepassados. Todo o processo leva cerca de 3 dias, e quase 1000 pessoas vêm celebrar com comida, música e dança. Normalmente eu adoro esse tipo de festival, mas sem chance de me envolverem nesse aí. Travessia questionável. Se você achou que a ponte Hussaini no Paquistão era ruim, você ainda não viu nada. A ponte Alam nas proximidades é tão perigosa que a polícia fica dos 2 lados para garantir que nada muito pesado tente atravessá-la. Com quase 305 metros de comprimento, essa ponte é uma das mais longas da província de Gilgit-Baltistão, o que não seria um problema se ela fosse segura. Só que não é. A estrutura instável foi originalmente construída em 1978 para permitir que o pequeno tráfego
da área cruzasse o rio Gilgit. Como tal, hastes de ferro e tábuas de madeira foram consideradas suficientes para suportar o peso dos veículos. No entanto, em 2014, a população local aumentou massivamente para mais de 300 mil pessoas, e o design frágil começou a ter problemas com todo o tráfego excedente, e isso chegou ao auge quando parte da ponte realmente desabou depois que um caminhão muito carregado tentou passar por cima dela. Felizmente, os dois homens dentro conseguiram pular do veículo preso e fugir para o final da ponte com suas vidas, mas eu não consigo imaginar o quão aterrorizante deve ter sido aquela corrida. Apesar desse risco de morte, as autoridades da área ainda não substituíram a ponte por uma alternativa de concreto mais resistente, optando por reparar a estrutura atual. E eu achando que já tinha visto tudo. Um longo caminho. Se você é um motorista nervoso que nem eu, dirigir por uma ponte normal pode ser bem assustador. Então, uma que tenha quase 27 km de extensão e se estenda por um vasto oceano vazio é como algo saído dos meus piores pesadelos. Essa é a ponte da Baía de Jiaozhou, no leste da China, uma das pontes marítimas mais longas do mundo. Em dias de neblina, águas sinistras e nebulosas cercam a longa estrada, tornando uma viagem por ela mais parecida com uma ida para Silent Hill do que para Qingdao ou Huangdao, os dois distritos que ela realmente conecta. Agora você pode estar pensando, mas não é tão assustador assim. Mas vamos supor que seja meia-noite e você esteja voltando de algum lugar. Você se arriscaria em uma jornada solitária de 20 minutos por esse trecho assustador em cima da água, feito de aço e concreto? Para mim parece o lugar perfeito para um fantasma sinistro ficar. E embora a ponte seja supostamente segura agora, nem sempre foi assim. Em 2011, quando foi inaugurada, houve relatos de barreiras de proteção incompletas, luzes ausentes e porcas soltas nos corrimãos. Nossa, não é algo assim que a gente possa dizer que passa muita confiança, né? Acho que eu ia preferir pegar um trem. Terror nas alturas. Os parques temáticos são uma ótima maneira de superar seus medos, mas se algo der errado, eles podem ter o efeito oposto. O parque temático Wansheng Ordovician, na China, tinha uma atração popular que convidava os destemidos a pular em uma série de tábuas a cerca de 152 metros de altura. Normalmente, não há perigo real porque você está preso ao equipamento de segurança, mas em 2018, um visitante teve o susto da sua vida. Sim, a corda se soltou. Felizmente, isso aconteceu depois que ele já havia concluído o desafio, mas, cara, alguns segundos antes isso poderia ter dado muito errado. Após o incidente, as autoridades ordenaram o fechamento da atração, e você não tá me ouvindo reclamar, mas talvez eu tivesse um pouco de coragem para experimentar essa ponte com um fundo de vidro. Ela se projeta a 70 metros ao lado de um penhasco íngreme, e você pode ver até a floresta cerca de 119 metros abaixo. Ok, pensando bem, não, eu nunca vou me aventurar nisso aí. E você? Me conta nos comentários. Aventura nas falésias. Como você já deve ter percebido, a Ásia realmente adora suas pontes com fundo de vidro. E aparentemente, quanto mais assustadoras, melhor. Isso explica a popularidade insana da passagem do Penhasco do Dragão Enrolado nas montanhas Tiananmen na China. Esse projeto audacioso foi construído a quase 1.600 metros de altura e contorna as bordas de uma montanha vertiginosa praticamente vertical. Para chegar ao topo é necessário atravessar 99 curvas em zigue-zague de arrepiar enquanto você tenta não vomitar. Surpreendentemente, mais de 20 milhões de corajosos visitantes já fizeram isso desde a sua abertura em 2011. Antes, a passagem era feita de madeira, mas aparentemente os desenvolvedores não achavam que isso era assustador o suficiente. É óbvio que eles iam fazer isso. Apesar de serem reforçadas com suportes de concreto, 43 partes da passagem já tiveram que ser substituídas devido ao desgaste. Bem, se isso não é motivo suficiente para se preocupar ao caminhar nessa coisa, eu realmente não gosto da aparência dessas grades. Olha isso, elas são baixas o suficiente para você cair por cima delas. Esquece essa história aí de dragão enrolado, se eu acabasse passando aqui eu seria mais como um coelhinho assustado. Bom, isso é tudo por hoje, pessoal. Qual ponte você achou a mais assustadora? Me conta nos comentários aí embaixo e muito obrigado por assistir.